Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite. Começa na Câmara a votação sobre a prisão do deputado que ofendeu e pediu a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A relatora do caso condena o discurso de ódio, defende a democracia e recomenda que Daniel Silveira permaneça na cadeia. E você vai ver também. Presidente Jair Bolsonaro volta a criticar o aumento dos combustíveis e a afirmar que vai haver mudanças na Petrobras. Governo de São Paulo amplia o horário de consumo de bebidas alcoólicas em restaurantes das cidades que estejam na fase amarela. Ministro da Saúde orienta prefeitos a não mais estocar vacinas para a segunda dose e diz que pretende ampliar os grupos prioritários. Oportunidade de trabalho. O IBGE vai contratar mais de 200 mil pesquisadores para o censo deste ano. Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um suspeito morreu, 3 ficaram feridos e outros 17 foram presos em uma operação da Polícia Civil contra uma narcomilícia. Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, atuaram no complexo do Boaçu, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Um helicóptero deu apoio aos agentes. Na ação, houve confronto e pelo menos um suspeito morreu. Além de atuar no tráfico de drogas, a quadrilha também praticava extorsões contra grandes fábricas, empresas e comerciantes da região. De acordo com a Polícia Civil, a organização ainda controla o transporte ilegal de passageiros, o comércio de água e gás e os sinais de TV a cabo e internet. As investigações apontaram que o grupo de narcomilicianos é comandado de dentro da cadeia por Wanderson Pinheiro Castilho, conhecido como Branco. Ele está preso desde 2019. No Mato Grosso do Sul, policiais apreenderam uma carga de 20 toneladas de maconha que tinha como destino o Paraná. Essa é a maior apreensão do ano realizada pelo Departamento de Operações de Fronteira. Aconteceu na rodovia entre os municípios de Amambai e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, ontem à tarde. A carga estava em um veículo Scania com um trator acoplado. Resolveram fazer uma vistoria mais aprofundada no veículo e acabaram encontrando, em meio à carga lista de grãos de milho, grande quantidade de maconha. O veículo foi levado até um silo para que pudesse ser retirado o milho e, pesada a droga, somaram-se 20.820 quilos de entorpecente. O condutor é natural de Joinville, Santa Catarina. Ele foi preso em flagrante. O prejuízo aos traficantes é de aproximadamente 30 milhões de reais. Desde o início do ano, os policiais militares já apreenderam 41 toneladas de drogas. Isso representa um aumento de 330% se comparado ao mesmo período do ano passado. Uma tentativa de assalto a uma clínica odontológica na zona sul de São Paulo foi frustrada por um PM à paisana. O homem força a entrada do consultório e é seguido por um comparsa. Eles rendem um funcionário e o empurram para o fundo da clínica. Um policial militar que recebia atendimento saca uma arma e reage. Ele persegue os assaltantes e dispara. Os 2 criminosos saem correndo e, na fuga, um deles tropeça 2 vezes. A dupla fugiu e ninguém saiu ferido. Você vê aí as imagens da dupla fugindo, olha só, ele tropeça ali 2 vezes e foge. A polícia de Minas Gerais procura um motorista sem habilitação que atropelou e matou um bebê de 5 meses e a babá que tomava conta dele em 7 Lagoas. Adriana Pereira, de 41 anos, e o bebê Brian Henrique da Silva estavam na calçada em frente de casa quando foram atropelados. Segundo o boletim de ocorrência, o carro era dirigido por Marcos Vinícius Silva, de 18 anos, que não tem carteira de motorista e estaria embriagado. Os ocupantes do carro participavam de uma festa e teriam saído para buscar mais bebidas. Testemunhas contaram que o jovem passou pela rua em alta velocidade e acabou perdendo o controle da direção ao tentar fazer uma manobra. Horas depois, o dono do carro, Raik Peterson de Freitas Lopes, de 27 anos, procurou a polícia e foi preso por entregar a direção a uma pessoa inabilitada. Hoje ele pagou fiança de R$ 4.400 e foi liberado. Revoltados, vizinhos incendiaram a casa onde acontecia a festa. Marcos Vinícius ainda é procurado pela polícia.
A Câmara decide neste momento se mantém ou não a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O parlamentar foi preso por determinação do Supremo Tribunal Federal após a divulgação de um vídeo em que ele ameaça os ministros da Corte. Nós vamos ao vivo para o Congresso Nacional, onde está a repórter Caroline Aguiar. Boa noite, Carol, tudo bem? Qual que é a situação desse momento? A gente já está perto aí de algum resultado? Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, eu chutaria aí que daqui mais ou menos 1 hora a gente tem o resultado dessa votação. Porque nesse momento os líderes partidários estão fazendo a indicação, a orientação das bancadas, né, dizendo como os deputados devem votar. E depois esse processo já começa a votação de fato. E só para a gente relembrar, são necessários 257 votos para manter a prisão do deputado Daniel Silveira. Mais cedo, durante essa sessão, ele mesmo fez a própria defesa, disse que estava arrependido, que assistiu o vídeo novamente, que usou palavras muito duras, não deveria ter falado naquele tom, então disse que se arrependeu e pediu desculpas, falou que não deveria ter usado aquelas palavras. Só que isso não convenceu a relatora, a deputada Magda Mofato, do PL de Goiás. Ela disse que ele representa um perigo para a sociedade e deve sim continuar preso. Vamos ver o que eles disseram. A minha fala pode ter sido dura o suficiente. Reconheço mais uma vez e mais uma vez peço desculpas a qualquer brasileiro que tenha se insultado com isso. Mas já me arrependi, porque no momento, como disse, o ser humano vai de 0 a 100 em segundos. Às vezes você está com um pensamento e se exagera. Quem nunca fez isso na vida? Qual o deputado ou senador ou o próprio ministro do STF que jamais exageraram em suas falas ou jamais erraram? Fosse assim, nós viveríamos em plena harmonia. Já tivemos conflitos, debates, ideias, e ainda assim a democracia sempre venceu. De maneira alguma eu me considero um risco à democracia. Um deputado que vive a atacar a democracia e as instituições e transformou o exercício do seu mandato em uma plataforma de propagação do discurso do ódio, de ataques a minorias, de defesa dos golpes de Estado e de incitação à violência contra autoridades públicas. Não há regime democrático na Europa ou América Latina que, a partir do direito à liberdade de expressão ou de qualquer outro direito fundamental, tolere a defesa de ditaduras, a discriminação de minorias e a apologia explícita à ruptura da ordem constitucional. Bom, e hoje, mais cedo também, a Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal investigue o deputado Daniel Silveira por outro suposto crime. Vamos relembrar que quando ele foi preso no IML do Rio de Janeiro, quando ele foi fazer exame de corpo de delito, ele se recusou a usar máscara e ofendeu, agrediu, xingou ali os policiais que estavam lá no IML pedindo para que ele usasse a máscara. Então, a Procuradoria-Geral da República pediu para o STF investigar esse possível crime que ele teria cometido logo após ser preso. Bom, mas no comecinho dessa sessão, o deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, falou um pouco sobre essa situação que se criou, que é uma situação muito delicada entre a Câmara e o Supremo Tribunal Federal, porque aí é um embate entre os poderes, né? Um poder, a Câmara diz que o Supremo Tribunal Federal interferiu no poder da Câmara, numa decisão que deveria ser da Câmara. E o deputado Arthur Lira, apesar de considerar essa situação pontual, excepcional, decidiu criar uma comissão que vai regulamentar o artigo da Constituição que trata da prisão de parlamentares. Então ele vai fazer uma comissão com vários partidos, com representantes de vários partidos, para tentar regulamentar esse artigo da Constituição. Vamos ver o que Lira disse. Agora, coloca-se diante de nós um julgamento. Além de tudo, de nós sobre nós mesmos. Sou ferrenhamente defensor da inviolabilidade do exercício da atividade parlamentar. Mas, acima de todas as inviolabilidades, está a inviolabilidade da democracia. Portanto, o que está em discussão hoje não é a inviolabilidade do mandato parlamentar exclusivamente, mas até que ponto essa inviolabilidade pode ser considerada, se ela fere a democracia.
E o deputado federal Daniel Silveira passou a noite na carceragem do batalhão prisional da PM em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Hoje houve um protesto na porta da unidade. Durante o dia, apoiadores de Daniel Silveira fizeram uma manifestação na porta do batalhão especial prisional da PM em Niterói, na região metropolitana, onde o parlamentar está preso. Os protestos começaram na noite de ontem, quando Daniel foi transferido da Superintendência da Polícia Federal, na zona portuária do Rio, após a audiência de custódia. O deputado passou a noite na prisão. Ele circulou livremente pelo pátio, conversou com os apoiadores e fez novas ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que as principais redes sociais que atuam no país bloqueassem as contas de Daniel Silveira. A decisão foi tomada depois que o deputado publicou novos vídeos gravados dentro da carceragem da Polícia Federal. Ontem à tarde, em uma vistoria realizada na cela, agentes da PF encontraram 2 telefones celulares com o parlamentar. O ministro Alexandre de Moraes determinou que os aparelhos passem por uma perícia dos dados e que os laudos sejam remetidos para o inquérito. A Polícia Federal também abriu uma sindicância para apurar o caso. A defesa de Daniel Silveira disse que não sabe de quem são os celulares e como eles foram parar na cela. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E olha, as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. Golpistas estão se aproveitando da pandemia para vender vacinas falsas contra a Covid-19 pela internet. A Anvisa alerta que as vacinas são gratuitas no país, nenhuma vacina está autorizada a ser comercializada aqui no Brasil e pede ainda que os consumidores denunciem. Este site vende vacina contra o coronavírus e te entrega em casa. O imunizante é falso, sem procedência e é vendido a R$ 98. O preço é de 10 caixas com 10 doses. O informativo diz que é a Coronavac, a vacina chinesa que tem parceria com o Butantan no Brasil e que previne e combate o coronavírus. Garante entrega grátis em até 5 dias para todo o Brasil. Propaganda que tem atraído consumidores e virou caso de polícia. O PROCON, órgão de defesa do consumidor de São Paulo, fiscaliza a venda ilegal. Já a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, reforça que até o momento nenhuma vacina contra a Covid-19 foi autorizada a ser comercializada no país. O alerta é que a falsificação de medicamentos pode causar danos irreversíveis à saúde e até óbito. O que é preciso deixar claro é que nenhuma vacina ainda, em nenhum lugar do mundo, está sendo comercializada. Todas as vacinas que foram já produzidas, desenvolvidas e licenciadas no mundo são para licenças de uso emergencial, ou seja, em saúde pública. Ainda segundo a Anvisa, somente empresas certificadas pela agência e licenciadas pela autoridade sanitária local poderão fabricar, distribuir, importar, transportar e aplicar as vacinas de Covid-19 autorizadas. O órgão também pede apoio à população para denunciar a venda de vacinas falsas na internet. O Ministério da Saúde oficializou hoje a intenção de compra de mais 30 milhões de doses da vacina do Butantan contra a Covid-19. Com isso, a pasta altera a estratégia de vacinação no país. Agora não será mais necessário reservar metade dos imunizantes para a aplicação da segunda dose.
A quantidade solicitada hoje será somada a 100 milhões de doses que tem previsão de entrega até setembro deste ano. Os primeiros 4,7 milhões devem ser entregues até o início de março. Esse montante será todo destinado para a primeira dose. Com a chegada dos novos lotes, o ritmo de vacinação vai aumentar e não será mais preciso reservar imunizantes para a segunda aplicação. A informação foi dada hoje pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em reunião com a Frente Nacional dos Prefeitos, realizada de forma virtual. Ainda de acordo com o ministro, os grupos prioritários serão ampliados. Durante a reunião, Pazuello também garantiu aos prefeitos que fará o pagamento dos leitos de UTI reservados aos pacientes com Covid-19 de janeiro a março. 2 regiões paulistas regrediram para a fase vermelha do Plano São Paulo, que permite apenas o funcionamento de serviços essenciais. As mudanças entram em vigor a partir da próxima segunda-feira. As regiões de Presidente Prudente, que estava na fase amarela, e de Barretos, antes na fase laranja, regrediram para a fase vermelha. Já as regiões de Franca e Sorocaba tiveram uma melhora nos índices de ocupação de leitos e foram para fases menos restritivas, laranja e amarela, respectivamente. A nova classificação começa a valer a partir da próxima segunda-feira. Além da reclassificação das cidades, o governo também fez uma revisão nas regras para a venda de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência e restaurantes. Antes, a venda só era permitida até às 8 horas da noite. Agora, os estabelecimentos podem vender das 6 da manhã às 10 horas da noite. Lembrando que essa autorização só é permitida para as regiões que estiverem classificadas na fase amarela, como a Grande São Paulo, Campinas e a Baixada Santista. E, de fato, o consumo sentado nos restaurantes está funcionando com os protocolos adequados, mas lembrando que a função bar, depois das 20 horas, continua proibida. Ainda na coletiva, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, comentou a fala do secretário executivo de Saúde, Elcio Franco, que apontou ontem a necessidade de refazer o planejamento de distribuição nacional de vacinas, porque o Instituto teria entregue apenas 30% das doses previstas em contrato para o mês de fevereiro. Fica muito difícil planejar sem nós termos a confirmação do que vamos receber. Tudo previsto em contrato. Esperamos que os cronogramas sejam cumpridos para que possamos efetivar o nosso planejamento e a população brasileira ser atendida com a máxima presteza. Dimas Covas responsabilizou o relacionamento diplomático entre o governo federal e a China pelo atraso na entrega da matéria-prima usada na fabricação das vacinas e disse ainda que no ano passado o Ministério da Saúde ignorou pelo menos 3 ofícios enviados pelo Instituto oferecendo doses da vacina. Vamos colocar a responsabilidade em quem tem responsabilidade. São aqui os ofícios que foram encaminhados ao Ministério da Saúde, ofertando vacinas. Primeiro, em 30 de julho de 2020. Ofertamos nessa oportunidade, veja bem, 60 milhões de doses de vacinas prontas para entrega ainda em 2020. E 100 milhões para serem entregas em 2021. Tivemos resposta. O diretor do Instituto afirmou que, para cumprir com o cronograma de entrega de doses das vacinas, o Butantan ainda depende da chegada de novos lotes de matéria-prima da China. A previsão é de que até agosto o Instituto entregue as 100 milhões de doses que foram compradas pelo governo federal. O governo do Rio de Janeiro confirmou a transmissão local das variantes brasileira e inglesa do coronavírus no estado. Na capital, 6 regiões continuam com risco alto para a doença. O mapa do município do Rio mostra que das 33 regiões administrativas, apenas 6 continuam na cor laranja, o que significa alto risco de contaminação. Você vai para Zona Oeste, Zona Norte, parte de Jacarepaguá, ou boa parte de Jacarepaguá, enfim, as áreas supostamente mais carentes da cidade, em que as pessoas se utilizam do transporte público diariamente, entram no BRT lotado para trabalhar, tem que ir de ônibus lotado para trabalhar. Essas áreas da cidade, o risco passou a ser moderado. Não dá para aceitar
aqueles que têm mais condições sendo os mais irresponsáveis. Não dá para aceitar ninguém sendo irresponsável. Apesar da melhora, a Prefeitura do Rio decidiu manter as restrições em toda a cidade. A medida foi tomada por conta da confirmação de transmissão local das novas variantes do coronavírus, vindas do Reino Unido e de Manaus. De acordo com as secretarias estadual e municipal de saúde, o Rio de Janeiro já tem 5 casos confirmados com as novas cepas da doença. Dos infectados, 3 moram aqui na capital e não viajaram este ano. Ontem à noite, um homem de 46 anos, transferido de Manaus, morreu. É o segundo óbito pela variante brasileira no estado. Na última terça-feira, um homem de 55 anos, morador de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, também morreu. Ainda não tem nenhum estudo sólido que comprove aí uma maior gravidade ou uma maior transmissibilidade. Ainda são hipóteses que estão sendo analisadas. Na dúvida, para não correr risco, a gente vai manter as medidas restritivas e manter a cidade em risco alto. A expectativa agora é para a chegada de uma nova remessa de vacinas para que a campanha de imunização seja retomada na capital e em outros municípios. A Fiocruz confirmou que vai receber até o final da próxima semana mais 2 milhões de doses prontas da vacina de Oxford AstraZeneca, produzidas pelo Instituto Serum, na Índia. Mas enquanto isso não acontece, o prefeito Eduardo Paes pediu mais uma vez para que moradores do Rio tenham consciência e evitem aglomerações. Eu não quero chegar na situação como ontem eu vi o governador da Bahia tendo que decretar toque de recolher. Se a gente continuar nessa onda, nas áreas mais nobres da cidade, ali serão impostas medidas mais restritivas a partir da próxima semana, se assim continuar. No Ceará, o novo decreto estadual que começou a valer nesta quinta-feira endureceu as medidas sanitárias para evitar a propagação da Covid-19. E regras parecidas começaram a valer hoje também na Bahia. 343 cidades baianas vão adotar o chamado toque de recolher a partir das 10 da noite desta sexta-feira até às 5 da manhã. A medida vale para os próximos 7 dias. Estabelecimentos e serviços não essenciais deverão encerrar as atividades até 9h30 da noite para garantir o retorno dos funcionários para casa. No Ceará, o toque de recolher começou ontem, também das 10 da noite até às 5 da manhã, e vale para os próximos 10 dias. As principais ruas e avenidas de Fortaleza ficaram vazias. Agentes da Segurança Pública fizeram rondas pela cidade para fiscalizar e orientar a população a voltar para casa. Quem resistir será levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. E a segunda fase da pesquisa sorológica feita pela Prefeitura de São Paulo indica que 15% dos paulistanos foram contaminados pela Covid-19 sem sair de casa. O estudo mostra também que a transmissão do vírus pode ocorrer pelo ar. O Emerson está em home office desde o início da pandemia. Ele mora sozinho, toma todas as medidas protetivas e só sai de casa se for extremamente necessário. E ainda assim, foi contaminado. Eu acredito que existe a possibilidade de eu ter pego esse vírus no ar, até por conta dos cuidados essenciais e necessários que eu sempre estive tomando para não ser infectado com a Covid-19. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais comprovou que a transmissão do novo coronavírus pode ocorrer por pequenas partículas invisíveis a olho nu. Diferentes das gotículas de saliva, que alcançam até 2 metros, os aerossóis ficam suspensos no ar por horas e se acumulam com o tempo. O estudo aponta que uma pessoa infectada é capaz de deixar essas partículas no ar durante horas e quem passar pelo ambiente pode ser contaminado. Das 62 amostras, 10 coletadas em espaços externos deram negativo. A hipótese mais provável é que em ambientes abertos a dispersão dos aerossóis seja mais rápida. Então a gente pode imaginar uma situação, para ficar mais simples, mais fácil de se imaginar, como a fumaça de um cigarro, né? Que a gente vê sendo emitida por uma pessoa e em pouco tempo essa fumaça se espalha no ambiente, a gente consegue sentir o cheiro do cigarro, né? Um exercício assim de
para a gente conseguir imaginar esse tipo de risco. Este infectologista acredita que a transmissão do vírus ocorre, na maior parte das vezes, no contato com a pessoa infectada. E é enfático: o distanciamento seguro de, no mínimo, 1,5 metro pode evitar a disseminação da Covid-19. A transmissão se dá com muito eventualmente através de material infectado. Se nós conseguirmos mantermos distanciamento social, nós não temos transmissão do SARS-CoV-2, agente da Covid-19. Mas a segunda fase do inquérito sorológico da Prefeitura de São Paulo aponta que 15% dos paulistanos foram infectados pela Covid-19 sem sair de casa. O estudo mostra ainda que 9,5% dos moradores da capital que pegaram a doença não tiveram contato com amigos e parentes, apenas com o núcleo familiar. Nem todos que se infectam têm sintomas, e esse é um dado epidemiológico muito importante. O preço do carro novo está nas alturas. Os modelos mais procurados subiram quase 20% em um ano. Mesmo com esse valor lá em cima, está difícil colocar um 0 quilômetro na garagem. Nas concessionárias, o cliente pode ficar até 2 meses na fila de espera. Este empresário dedica boa parte do tempo para consultar preços e condições dos carros. Só que desta vez, ele decidiu partir para um novinho em folha. Eu optei por comprar um carro zero pelo simples fato do seguro ser mais barato e principalmente a manutenção. Eu já estou querendo comprar esse carro para ficar um bom tempo. Uns 4, 5, 6 anos. O Reubi também quer um carro novo. O problema é que não tem para pronta entrega. Aí começa a dor de cabeça. Você entra numa fila de espera e os preços aumentaram demais esse ano. Muito. Começa a ficar inviável já. E você vai ver um seminovo, os preços também subiram, porque não tem o 0 quilômetro, o seminovo subiu junto. Então você fica meio sem saber o que fazer. Os lojistas correm contra o tempo para acelerar a entrega dos pedidos. Então eu tenho prazos de previsão de faturamento, modelos com 30 dias, modelos com 60 dias, e mesmo assim os clientes ainda aguardam. Os 26 modelos mais vendidos tiveram reajuste médio no preço de 17,12% em 12 meses. A inflação no mesmo período foi de 4,52%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA. A Anfavea, a Associação dos Fabricantes de Veículos, aponta 3 motivos para a alta nos preços. Primeiro, a desvalorização do real frente ao dólar no início do ano passado. Aí, no meio de 2020, veio o aumento de matérias-primas, como aço, resina e borracha. E, por último, o impacto dos impostos estaduais na venda de carros. Para evitar a queda nas vendas, as revendedoras tentam de tudo para manter os preços num patamar competitivo. Para nós, sim, teve impacto, acho que geral, né? Em todos os segmentos. Mas nós tivemos apoio da montadora, tivemos apoio da concessionária para tentar minimizar para o cliente não sentir tanto. Para o presidente da Anfavea, a indústria é obrigada a repassar aos consumidores os custos de produção e a carga tributária que incide sobre o setor. É uma evidência de que o setor, não só o setor automotivo, mas a indústria de transformação, de maneira geral, está sofrendo impactos muito relevantes, e esse é o desafio. A gente tem um cliente, a gente tem uma ociosidade, a gente precisa aumentar o volume, mas a gente tem que ter uma saúde financeira para poder continuar. É uma questão de sobrevivência. O presidente Jair Bolsonaro informou há pouco em uma rede social o novo presidente da Petrobras. O general Joaquim Silva e Luna, que estava à frente da hidrelétrica de Itaipu, vai assumir o lugar de Roberto Castelo Branco. E hoje pela manhã, durante a inauguração de um trecho do projeto de integração do Rio São Francisco, em Sertânia, no interior de Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o aumento no preço dos combustíveis e já indicando uma possível mudança no comando da Petrobras. Anuncio que teremos mudança sim na Petrobras.
jamais vamos interferir nessa grande empresa, na sua política de preço. Mas o povo não pode ser surpreendido com certos reajustes. Faça-os, mas com previsibilidade. É isso que nós queremos. Se lá fora aumenta o preço do barril do petróleo e aqui dentro o dólar está alto, sabemos das suas repercussões no preço do combustível. Mas isso não vai continuar sendo um segredo de Estado. Exijo e cobro transparência. A chuva não dá trégua em Minas Gerais e moradores de cidades na zona da mata do estado estão isolados depois dos temporais que atingem a região desde as últimas horas. Uma pessoa morreu e dezenas estão desalojadas. O córrego Fortaleza, que corta a região, transbordou em alguns pontos, próximo a Manhuaçu. A força da enxurrada é impressionante. Na zona rural da cidade, a água quase encobriu esta casa. Em Orizânia, essa família não conseguiu sair de casa a tempo e precisou se abrigar no telhado. O nível do ribeirão que corta a cidade subiu rapidamente e em poucos minutos, parte da cidade estava debaixo d'água. Algumas pessoas foram resgatadas com a ajuda de máquinas. Só Deus tem misericórdia, gente. Uma mulher de 41 anos morreu soterrada em Divino durante a madrugada. De acordo com a Defesa Civil da cidade, ela estava em casa com o marido e 3 filhos quando parte da residência desabou. Os outros 4 familiares conseguiram sair do local com ferimentos leves. O centro da cidade continua alagado. 30 famílias tiveram que sair de casa e 7 pessoas ficaram feridas. Já não sabe onde a goiânia está. A inundação também atingiu a cidade vizinha de Santa Margarida. Em algumas localidades, os acessos estão bloqueados por causa da queda de barreiras e pontes. Os bombeiros descartaram a relação das inundações com uma represa particular que fica na região. A estrutura está sendo monitorada, mas não há risco de rompimento. E agora vamos à previsão do tempo para o final de semana com Igor Silveira. Olá, boa noite. O tempo continua fechado e com chuva forte do sudeste ao norte do Brasil por causa da zona de convergência do Atlântico Sul que mantém essa instabilidade. E essa chuva pode ser forte e volumosa em Minas Gerais, na região do Vale do Rio Doce e também no Espírito Santo. Em São Paulo, o final de semana vai ser quente e ainda pode chover de forma isolada em algumas regiões. 29 graus amanhã e 29 graus no domingo. No Rio de Janeiro também esquenta e à tarde chove. 31 graus no sábado e no domingo. Já no Nordeste, a previsão é de chuva isolada no Maranhão, no Piauí e no interior da Bahia. Nessa área em amarelo, o sol aparece entre nuvens, mas não tem previsão de chuva. Já no sul do Brasil, o sol está garantido em todas as regiões e pode ter uma chuva fraca e localizada no extremo sul do Rio Grande do Sul no período da tarde. Em Porto Alegre, os termômetros registram 32 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 9 milhões de pessoas já se recuperaram da doença no país. 807 mil estão em acompanhamento. 244 mil brasileiros já morreram por complicações da doença. E no domingo entra em vigor, em Israel, um sistema pelo qual haverá diferença de tratamento entre aqueles que já tomaram a vacina e os que ainda não tomaram. Somente moradores que tiverem um crachá verde, indicando que já tomou pelo menos a primeira dose de um imunizante contra a Covid-19, poderão frequentar ginásios, hotéis e piscinas que serão reabertos. O mesmo vai valer para frequentar shoppings e museus. E uma oportunidade de emprego. O IBGE abriu mais de 200 mil vagas de trabalho para o censo demográfico deste ano. As provas serão aplicadas em abril e a coleta de informações em todos os municípios brasileiros está prevista para começar em agosto. O censo demográfico é feito a cada 10 anos. Os recenseadores visitam todas as residências do país para confirmar o número de homens, mulheres, crianças e idosos e as condições de vida de cada um.
Para a pesquisa desse ano, o IBGE abriu 204.307 vagas de trabalho. Ao longo desses censos, a gente tem notícias de muitos profissionais de sucesso que iniciaram suas carreiras como recenseadores do IBGE. Aqui em Minas Gerais foram abertas 21 mil vagas. As inscrições vão até o dia 15 de março. Os contratos são temporários e têm duração de 3 a 5 meses, dependendo da função. Para algumas funções, o candidato precisa ter o ensino fundamental e, para outras, o ensino médio. O salário pode chegar a R$ 2.100 e os profissionais terão direito a auxílios alimentação e transporte, férias e 13º proporcionais. Para as funções de agente censitário municipal e supervisor, é remuneração fixa. Já para o recenseador, como tem sido feito em todos os censos, a remuneração é por produção. Quanto mais ele trabalha, maior vai ser a sua remuneração. Como as entrevistas serão presenciais, o IBGE vai estabelecer uma série de protocolos sanitários para garantir a proteção dos recenseadores contra a Covid-19. Atualmente, quem atua na coleta de dados para a PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, faz as entrevistas por telefone por causa da pandemia. Fernanda é de Janaúba, no norte de Minas, e tem enfrentado muitas dificuldades ao entrar em contato com os moradores selecionados. Você gostaria de marcar outro horário? Então eu posso te ligar outra hora? Está tendo muito golpe, né? Assim, por telefone, vazamento de dados, então as pessoas estão muito receosas. Segundo o IBGE, com a pesquisa presencial, 90% das entrevistas eram aproveitadas. Agora, por telefone, caiu para 60%. Cada entrevistador do IBGE tem o seu número de matrícula. O site respondendo.ibge.gov.br, que você entra, coloca o número de matrícula que a gente fornece para o informante e aí ele confere se realmente a pessoa trabalha no IBGE. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi submetido a uma cirurgia para retirada de catarata. O procedimento foi realizado ontem, mas só foi divulgado hoje. Segundo a assessoria de imprensa, Mourão está bem, ele segue em repouso no Palácio do Jaburu e vai retornar ao trabalho na segunda-feira. Flagrantes de crueldade contra animais no Recife. Um homem espanca, estrangula e mata gatos que vivem na zona oeste da cidade. A polícia investiga o caso. Nas imagens, o suspeito, que ainda não teve identidade confirmada pela polícia, levanta um gatinho pelo rabo e pisa violentamente na cabeça dele. Por sorte, o animal consegue fugir. Nesse vídeo, ele estrangula um outro felino. Os atos de crueldade ocorreram na Praça da Beira Rio, zona oeste do Recife. 5 gatos foram encontrados mortos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Meio Ambiente. Nesta sexta, integrantes da ONG Gatinhos Urbanos, que captaram as imagens com câmeras particulares, protestaram em frente à delegacia. A Polícia Civil informou que a delegada Isabela Veras só vai se pronunciar após a conclusão do inquérito. A praça onde os gatinhos foram torturados e mortos é um ponto de abandono de animais bastante conhecido pelos recifenses. A ONG Gatinhos Urbanos estima que a população de felinos aqui seja em torno de 150 animais, mas o número cresce a cada dia. Apesar dos atos de crueldade que ocorreram, os bichinhos também recebem muito amor. Diariamente, ativistas animais vêm aqui para alimentar os gatinhos, dar abrigo, vermifugá-los, castrá-los e colocá-los para adoção. A gente tem muitos animaizinhos aqui numa situação fragilizada, né? É uma área conhecida já e que o poder público poderia atuar mais para fiscalizar tanto as pessoas que atacam, né, os animais, né, que estão nessas áreas, como também as pessoas que vêm aqui para abandonar os animais. Até vigilância particular, a gente já chegou a botar uma época e retornamos com a vigilância agora para poder ver se não há mortes desse jeito, mas o abandono é um crime por si só. Em nota, a Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais do Recife informou que promove o recolhimento de cães e gatos da praça e realiza castração, vacinação e vermifugação. Em seguida, os animais são devolvidos ao local. E no Paraná, câmeras de segurança de um pet shop flagraram um cachorro furtando petiscos. As imagens internas da loja, que fica na cidade de Nova Esperança, na região noroeste do Paraná, mostram que o cachorro entra no pet shop e furta os petiscos de uma prateleira.
Na câmera de fora da loja, ainda é possível ver o animal indo embora tranquilamente. O dono do pet shop contou que o animal, que é chamado de Saliva, é conhecido na região e sempre passa pela loja para comer ração e tomar água em potes colocados na frente do estabelecimento. Ele veio como todos os dias, se alimentou, deu uma voltinha na loja, deu uma passeada, interagiu com o pessoal que estava ali, só que depois não ficou contente só com a ração. Ele quis uma sobremesa. Pegou e saiu numa boa. E a gente volta a Brasília agora com a repórter Caroline Aguiar para novas informações sobre a votação da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Carol, quais são as informações? Saiu o resultado? Oi, Mauro. Saiu sim o resultado. O plenário da Câmara decidiu que o deputado Daniel Silveira vai sim continuar preso. A votação foi encerrada agora há pouco e a decisão foi por 364 a 130 votos. Repetindo, 364 a 130. Então, o deputado Daniel Silveira vai continuar preso. Agora essa decisão vai ser comunicada ao Supremo Tribunal Federal. Carolina Aguiar, ao vivo de Brasília para o Rede TV News. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Agora dá para comer uma pizza. Dá para comer uma pizza. Obrigado pela companhia. Boa noite.